Fala pessoal, eu sou o Thiago Graxê, um dos hosts do Domanda Podcast, podcast novo no YouTube, e eu tô te convidando para ir lá, curtir, se inscrever, seguir no Instagram e todas as nossas redes sociais, tá bom? Tamo junto, gente, um abraço. Mas o doutor Marcos Mota, ele tem uma frase que é impressionante. Time ganha jogo, diretoria ganha campeonato. Então a diretoria do Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro. Quando foi lá, fez um planejamento errado, contratou o Paulo Souza, naquele turbilhão que foi, Jorge Jesus vai ser demitido do Benfica, não vai? Espera mais um pouquinho, não, é Natal, tem pressa, tem que contratar qualquer um, vambora. Já sentamos com o Paulo Souza, já resolvemos tudo. É o Paulo Souza. Quem é o Paulo Souza? O treinador da Polônia. Polônia vai disputar uma repescagem. Não, o Paulo Souza vai pagar a multa do bolso. 2 milhões pra cá, 3 milhões pra lá, que não sei o que e tal. E aí o Flamengo traz... Tudo muito confuso, né? Tudo muito confuso. O Flamengo traz o Paulo Souza, que chega aqui cheio de gás, com uma comissão técnica robusta. Telão, é analista, é isso, é não sei o que, não sei o que lá. Um expert inteligente, um professor no futebol. Mas na prática, é uma M. E aí a pergunta... Não dá liga. O que aconteceu? O que aconteceu é que o Paulo Souza chegou e mudou tudo. Completamente tudo, até posicionamento de jogador. Chegou pro Felipe Luiz e falou: Felipe Luiz, você é um lateral renomado. Você passou por seleção brasileira, Atlético de Madrid? Não, mas agora você é zagueiro. Do meio pra trás. O Everton Ribeiro, você sempre jogou na direita? Não, agora você vai jogar na esquerda. Você começou a carreira na esquerda. Relembra aqueles tempos da esquerda. E começou a fazer coisas que... ninguém entendeu. Eu lembro de um jogo Fluminense-Flamengo. O Fluminense deitou pelo lado direito com o Everton Ribeiro, coitado. Você tá falando do Fluminense? Qual o time que não deitou no Flamengo na época do Paulo Souza? É verdade. O Flamengo perdeu pro Fortaleza, no Maracanã lotado, que não tinha ganhado de ninguém no campeonato. É aquela fase da Libertadores. O Fortaleza não tinha vitória. Tava mal, Tava mal, o Fortaleza focou na Libertadores e esqueceu o resto. Uhum. E aí, quando chegou no Maracanã, lotado o Maracanã, o Flamengo não fazia mal a ninguém, qualquer um entrava, passava pela defesa, qualquer um fazia gol no Flamengo. E aí a gente perdeu pro Fortaleza e vários jogos que o Paulo Souza deu mole. E aí, quando ele chega com a comissão técnica robusta e tal, e tenta passar pros jogadores, isso não entra na cabeça de ninguém. Eu vou dizer uma coisa pra você, eu fiz um jogo do Flamengo, não me recordo agora o jogo, mas eu tô saindo do Maracanã, e ali você sabe muito bem, tem a zona mista, tem a sala de coletiva, e não sei se nos jogos do Fluminense acontece isso, mas nos jogos do Flamengo, eles fecham uma área que é o jantar dos jogadores. Isso começou com o Paulo Souza, que o Paulo Souza falou, tem que ter o jantar depois do jogo, para ter a família dos jogadores, nada contra. Mas essa sala agora é fechada, os jogadores eles vão pro vestiário, tomam banho, alguns vão pra zona mista e quem não vai direto pro restaurante, jantar. Um assessor de um jogador chegou pra mim e falou assim: tem que sair. Ninguém entende o que ele fala. Ih, rapaz. Ninguém entende o que ele passa nos treinos. E aí ele chegava nas coletivas e falava assim: nós perdemos por conta dos jogadores. Pô. Não tinha humildade de reconhecer e assumir o erro. E era de fato botava o problema tava no método. Elenco. E aí você tem um grande problema. Não precisa ser inventor do futebol pra dizer que quando o treinador perde o vestiário, acabou, amigo. Acabou. Verdade. E o Flamengo perdeu 18 pontos no Campeonato Brasileiro com o Paulo Souza. Como é que você vai botar a culpa em Dorival, cara? Não tem como, o Dorival chegou depois. Eu tenho uma pergunta sobre o Dorival, mas pode concluir aí. E o Dorival com isso, ele está preparando. O Dorival quando chegou, pegou o time na 14ª posição do Brasileiro. O Flamengo tinha perdido 18 pontos no primeiro turno. O Dorival, ele consegue levar o Flamengo à vice-liderança, deixar o Flamengo nas 2 finais e deixar o departamento médico vazio. Que era outra reclamação também. Outra reclamação. Preparação física e departamento médico. Até o Tanuri foi vaiado. Pois é. E com isso... vaiaram o médico. O Dorival fez mágica? Não. Mas também não é questão assim, o Dorival chegou e fez o simples. Não, ele teve que fazer muita coisa, ele teve que fazer muito ajuste. Na verdade, ele reconstruiu. Reconstruiu tudo. O Dorival, quando ele chega no Flamengo, ele pede a minutagem de todos os atletas. E trabalhou no rodízio a minutagem para você não estourar um músculo, não deixar um jogador lesionado, porque a gente sabe que o calendário do futebol brasileiro é
Inacreditável, né? Inacreditável. Tem aí uma promessa de, a partir do ano que vem, a competição parar na data FIFA. Vamos ver se a CBF vai seguir isso aí. Mas hoje você tem um departamento médico do Flamengo vazio. O Rodrigo Caio já pode ser relacionado aí no próximo jogo contra o Fortaleza, daqui a 10 dias, 9 dias. Por quê? Ele já saiu do departamento médico, já fez a transição, já está treinando com o grupo. O único jogador que está no departamento médico é o Bruno Henrique, mas por uma questão de uma lesão grave que ele teve que operar, enfim, só volta ano que vem. Mas os treinadores anteriores viviam com o departamento médico lotado. E o Paulo Souza era exigente nos trabalhos. A carga era uma carga máxima de exercício. E aí o cara não aguenta. Não aguenta. Amigo, eu vou te falar, tem torcedor que pega muito no pé disso. É jogador de futebol, ganha 300, 400 mil, 1 milhão, tem que jogar todo jogo. Não existe isso. Se a gente for jogar uma pelada na terça, se a gente for jogar mais outra pelada, um futebol na quarta, se a gente for jogar na quinta, a gente tá morto. Na sexta não anda, pô. Não anda. Eu brinco com o Fabiano que pra jogar bola, a gente já jogou, né? A gente sabe que não dá, amigo. Pra jogar, tem que gostar muito, não porque dá. Deve ser um saco jogar futebol profissionalmente, Pois é. cara. Você tem que jogar quarta-feira, e aí tem fisioterapia, recuperação, gelo. aí você tem que treinar. E fora as viagens. Exatamente. Fora as viagens. E, aí aí você falou bem, a gente joga uma pelada de 10 minutos, a gente se divertiu, brincou, Sim. os caras jogam 90. E aí o que acontece? Hoje a gente tem uma Arrascaeta que vai jogar com dor até o final do ano. O Arrascaeta tem um problema no pubis. O Arrascaeta jogou no sacrifício contra o Vélez, no Maracanã pela Libertadores, jogou no sacrifício contra o Goiás na Serrinha, jogou no sacrifício contra o Fluminense. Ninguém vê isso. E aí agora foi para a seleção uruguaia, já se apresentou, tá lá na Áustria. O Uruguai vai ter aí 2 amistosos. O departamento médico do Flamengo está em comunicação direta com o departamento do Uruguai. Por quê? Acontece alguma coisa lá, filhão. O Flamengo perde o principal jogador para as 3 finais, né? Exatamente. São 2 jogos da Copa do Brasil e um da Libertadores. Então, quer dizer, o Dorival ele conseguiu dosar isso. Ele entende que o Arrascaeta está passando por esse processo. Tem um jogador ou outro que já está chegando ao limite. Então, esse período de 10 dias sem jogos, por conta dos jogos da seleção, é importantíssimo. Aí você pega e tem torcedor falando que o Dorival jogou pra lá o Campeonato Brasileiro. Concluindo, não tem como, né? Não tem como.